Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 26 de outubro. Faltam só 4 dias, hein, gente? Tá chegando a hora, é esse domingo. As coisas vão ficar malucas nas próximas horas. Peço desculpas a vocês pelo atraso desse vídeo, porque eu tava vendo justamente a questão lá do cara do TSE que foi exonerado, que realmente foi uma bomba completa hoje, né? Mas vamos falar aqui um monte de outras notícias sobre política também. As notícias de hoje foram trazidas por NFT de Mamaco, Bolsominion 22 e mais um monte de gente. Vamos falar sobre o IPEC, que tem a cara de pau de dizer que tem empate técnico entre Tarcísio e Haddad. Janones prepara uma surpresa com o tal do Bebiano, celular do Bebiano. Vamos entender essa história. CPX foi proibido pelo TSE, cara. Não é que depois desse tempo todo o TSE proibiu o boné CPX do Lula? Que coisa. E tá todo mundo encucado. Os trackings internos das campanhas indicam que não houve nenhum efeito do caso Bob Jeff. Até ao contrário, Bolsonaro subiu um pouco. Como entender isso? Vamos falar sobre essas coisas e muito mais coisas. Vamos começar dando uma olhada aqui nas pesquisas. Não teve nenhuma grande mudança, continua a aproximação dos dois, embora o Lula tenha subido um pouquinho de ontem para hoje, devido aí às pesquisas da Caeste e outras que surgiram aí repentinamente, né? É aquilo que eu falo para vocês, pesquisa que me importa, a única que eu levo a sério é Veritá e Paraná Pesquisas, que foram as que chegaram muito perto do resultado do primeiro turno. As outras todas erraram tanto que eu não tenho confiança nelas. Mas de qualquer forma é curioso ver isso daqui, né? O IPEC é muita cara de pau, cara. O IPEC, para quem não sabe, foi aquele instituto que disse que a Manuela Dávila já ia ganhar no primeiro turno para prefeita de Porto Alegre, né, na última eleição, e ela nem foi para o segundo turno. Outros dois candidatos ganharam, disputaram o segundo turno, ela nem para o segundo turno foi, e o IPEC estava dando, há poucos dias da eleição, estava dando que ela ganharia no primeiro turno da eleição. Esse é o IPEC, para vocês verem, na época chamava Ibope, mas é a mesma coisa, a mesma lorota, né? E aqui, de novo, é o que eu falo para vocês, o IPEC está fazendo pesquisa sob encomenda. Esse pessoal está falando assim, caramba, qual é o melhor pontuação que eu tenho que colocar ali para ajudar o Lula, ajudar a esquerda? É justamente dizer que agora a Haddad tem chance contra Tarcísio, porque a verdade é que lá em São Paulo o que estava acontecendo muito com os paulistas é que o pessoal estava até desanimado de votar no Haddad, porque no final das contas já viu que não tem chance. O Tarcísio nos outros institutos de pesquisa sérios, no Paraná Pesquisas e vários outros, está dando de 15% a 20% de diferença entre o Tarcísio e o Haddad. Eu não estou dizendo que não é importante você votar no Tarcísio, tá? Cada voto é importante no final das contas. Mas a verdade é a seguinte, o Haddad já estava meio que desistindo desse troço. Não tinha mais nem chance, né? A ponto de hoje tentarem uma coisa totalmente sem sentido, que falaram não, que tem que apagar, que o Tarcísio teria falado que era para apagar a gravação da hora lá do atentado e coisa e tal. E o próprio Tarcísio falou, que ali na hora, no sufoco, a gente não sabia se aquilo poderia ser problemático ou não, preferimos apagar a gravação e coisa e tal para não ter problema, mas depois acabou não tendo nada. O que houve aquele atentado, todo mundo viu, né? Todo mundo viu acontecendo o que houve ali, né? Enfim, estão querendo dizer agora que o Haddad tem chance. Subiu, olha só, subiu bem o Haddad, foi uma coisa impressionante, ela subiu de 41% para 43%, enquanto o Tarcísio, em tese, ficou parado em 46% dos votos. Eu não acredito mais nem um pouco nisso. Isso daí está muito com cara de pesquisa encomendada. Acho que o Tarcísio vai ganhar no mínimo 10 pontos de diferença do Haddad em São Paulo. Estou para dizer para vocês que eu vou pintar meu cabelo de verde se for menos de 10 pontos de diferença a vantagem do Tarcísio para o Haddad em São Paulo. E por que o IPEC está fazendo com tanto cuidado esse tipo de coisa? Porque ele está vendo que isso afeta o Lula também. Porque com os petistas desanimados de votar no Haddad, né, pode ter menos gente interessada em votar no Lula também. Né? Quem vota no Haddad, tipicamente, vota no Lula. Então, eles estão com medo disso também. Daí a importância que eles estão dando de dizer que não, empate técnico entre Haddad e o Tarcísio. Né? Não tem nem chance disso. Outra coisa que é curiosa é o seguinte, né? Você vê aqui a pesquisa, ela fala que em votos válidos, eu não sei onde é que está aqui, mas está 52 a 48 os votos válidos, né? E daí eles falam aqui que, olha só, empate técnico, IPEC indica empate técnico em São Paulo.
48 a 52 dos votos válidos, né? E aí você vê esse outro aqui, ó, Lula tem 49, Bolsonaro oscila para 45, ou seja, nos votos válidos, a distância entre eles caiu para 4 pontos, 52 a 48. Peraí, não era para dizer também que é empate técnico, né? Repara como aqui eles, não esquece esse negócio de empate técnico. Não vamos falar isso não, são 4 pontos de diferença para o Lula. Não é empate técnico e coisa e tal. O pessoal esqueceu de comentar que a pesquisa última, essa aqui é do Datafolha, né? A última pesquisa do Datafolha deu, literalmente, empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Quando é interesse deles, porque o Haddad está lá atrás e agora, com isso, tem chance de ganhar a eleição, é uma coisa. Quando é o Bolsonaro, que na verdade a gente sabe que está muito na frente, porque o Datafolha erra 9 pontos de percentuais a menos para o Bolsonaro, mas para não dar a desesperança no pessoal, não, o Lula está na frente, tá, né? Não é empate técnico não, é Lula 4 pontos na frente do Bolsonaro. É muito engraçado a escolha de palavras dele para comunicar o mesmo fato nessas duas situações, né? Nas duas, eu não acredito em nenhuma dessas duas pesquisas. Posso acreditar na da Paraná Pesquisas, que está dando empate quase numérico, 49,8 a 50,2, isso daí eu acho que é razoável. Ou a Veritá, que está dando o Bolsonaro um pouquinho na frente, mas também dentro da margem de erro ali, empate técnico também. Eu já disse para vocês, essa eleição não vai ser fácil, não vai ser igual 2018, que o Bolsonaro vai ganhar ganhou com 55% dos votos, né? Não vai ser tão fácil assim, vai ser apertada, mas Bolsonaro vai ganhar essa, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar é que teve pelo menos um caso em que as pesquisas erraram contra o PT, que foi na Bahia, né? O Jerônimo, que era o candidato do PT, estava bem atrás do ACM Neto, que aparecia até ganhando no primeiro turno nas pesquisas. E no final das contas, quando foi abrir as urnas lá, o Jerônimo do PT estava com 49, alguma coisa. Ele, por pouco, 49,45% dos votos. Mais um tiquinho, mais um pouquinho, ele se elegia no primeiro turno, nem precisava ir para o segundo. O que aconteceu ali? Será que as pesquisas não atrapalharam ele também? Eu acho que sim, eu acho que ele tem razão nesse caso aqui. Lá na Bahia, as pesquisas atrapalharam o PT. Provavelmente porque o ACM Neto naquela região ali ainda é mais coronelista do que o PT no resto do país, né? Conseguiu mandar nos institutos de pesquisa de lá. Se não me engano, ele tem alguma ligação com a Rede Globo de lá, não tem? Não, eu não tenho certeza, eu confesso que eu não sei. Enfim, tem que lembrar que teve erro para o PT também, mas tipicamente, tanto lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, que está dando também empate técnico do Onyx com o Leite na frente ainda por cima, olha que coisa, duvido que esteja isso. Mas enfim, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, certamente o IPEC erra muito contra a direita, né? E lá na Bahia, por falar em Bahia, o Bolsonaro está pedindo votos para Semineto, que é o lado oposto do PT. Excelente notícia, eu acho que tem que mesmo fazer isso. Eu sei que Bolsonaro não vai ganhar na Bahia, esquece, a Bahia é petista, o pessoal vai votar no Lula, mas tem muita gente lá que gosta do Bolsonaro, então assim, não é o caso de você abandonar totalmente o Estado, é importante ter esse apoio, é importante fortalecer o ACM Neto, mesmo que ganhe o tal do Jerônimo lá, se o pessoal que votar no ACM Neto votar no Bolsonaro também, já vai trazer um bocado de voto, muito mais votos que o Bolsonaro teve no primeiro turno, e de repente já dá uma ajuda grande aí para ele levar essa eleição, né? Bom, uma coisa aqui, ó, o Janones fez um vídeo de despedida e fez a retratação do caso Roberto Jefferson. Ele disse que não, porque já que o TSE não deixa eu falar livremente, eu vou sair das redes. Fez a retratação comandada pelo TSE, falando que não há nenhuma ligação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson, nem diferença nenhuma isso, não faz diferença nenhuma, e falou que não vai fazer mais, não vai mais postar nada nas redes até as eleições. Aqui é o que ele disse: tendo em vista a manifestação do presidente Bolsonaro em processo judicial, onde o mesmo afirma ter sofrido efeitos psicológicos negativos diante da minha atuação na campanha do presidente Lula. Ou seja, ele deu uma espetada aqui no Bolsonaro, mas disse dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador de campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição, né? Só que, saibam, isso daí é um truque do Janones. Ele já está falando, já está articulando com o pessoal lá, que, olha só, mortos não fala, mas os celulares deles sim. Lembra desse dia, Carlinha? Lembra do que foi falado aqui? Isso aqui é só o frame de um vídeo, de onde saiu tem muito mais. E ele está dizendo que isso daí seria o celular do Bebiano, né? Bebiano, para quem não sabe, era o presidente do PSL, na época que o Bolsonaro entrou lá, ou era um ministro importante do Bolsonaro, lá do PSL, coisa e tal, e o Bolsonaro brigou com ele em determinado momento. É mais um daqueles tantos traíras que Bolsonaro teve,
Joyce Hasselman, Alexandre Frota, essa turma toda, ele foi mais um desses. Só que o que aconteceu? O Bebiano teve um ataque cardíaco e morreu. Não teve nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro já tinha saído do partido, já tinha encerrado o papo, não falava mais nada com o Bolsonaro e coisa e tal. Não criticava o Bolsonaro, como o Frota critica, como a Joyce Hasselman critica, mas não tinha nada grave ali, né? E o cara teve um ataque cardíaco e morreu. E daí, é lógico, o que eles vão tentar fazer? Vão tentar dizer que, ou vão extrair alguma crítica que o Bebiano fez ao Bolsonaro e dar ares de Bolsonaro mandou matar o Bebiano, não sei o que lá. Pode ter certeza que vão fazer alguma coisa, um escarcéu desse. E eu vou dizer para vocês no final por que eu não me preocupo com isso. Mas saibam, esse negócio do Janones está falando, ter feito despedida, não vou aparecer mais, esquece. Vai continuar enchendo o saco esse cara, não tenha dúvida, até o dia da eleição, né? Bom, estão usando uma outra mentira que estão falando aqui do Paulo Guedes. Isso é outra sacanagem. Não é só o Janones que faz esse tipo de sacanagem. Olha só, o Estadão. Equipe da economia estuda retirar dedução de imposto de renda de gasto com saúde e ensino. Guedes refuta a ideia. Aí ele fala que, olha só como refuta a ideia, né? Eles disseram que tem um documento de 10 páginas com anexos e sugestões que não tem nada ligando isso ao Ministério da Economia, mas chegou na reportagem, e aí estão dizendo que é do Ministério da Economia, com essas ideias e várias outras ideias, e o ministro falou, olha só, que refuta esse tipo de coisa, que não tem lógica nenhuma, que é totalmente descabida, não tem fundamento nenhum esse tipo de coisa, ou seja, mais uma vez é o quê? O Estadão fazendo fake news igual o Janones. Recebeu uma folha de papel com umas sugestões. Pode alguém dentro do Ministério da Economia ter dado essa ideia? Pode, pô. O pessoal fica discutindo coisas lá, pô, né? Alguém dar a ideia não significa que vão fazer isso. Como é que o Estadão coloca a coisa, né? A economia estuda retirar IR da dedução. Não, não estuda porra nenhuma. Isso aí foi uma coisa que foi levantada lá, não tem validade nenhuma, não vão fazer isso. É um absurdo esse tipo de coisa, como até um jornal como o Estadão se presta a esse serviço de fazer fake news, né? Olha só, esse site aqui é um site curioso, chama-se ondevirarvoto.github.io. O que é esse site aqui? Algum petista fez um códigozinho aqui, com uma tabela, com um negócio chamado índice de vira-voto. E o que quer dizer isso daí? Eles estão indicando na sua cidade, no seu estado, onde é o lugar que melhor vira voto, onde é mais fácil virar voto das pessoas, né? Então, você diz onde é que você mora, vamos supor, eu vou colocar os meus dados aqui. Vou escolher aqui Rio de Janeiro, a minha cidade, Rio de Janeiro, e ele coloca aqui ó, que os locais em que tem mais possibilidade de virar voto é Laranjeiras, Gávea, Humaitá, Cosme Velho. Ele diz que consideram maior percentual de votos em Lula e coisa e tal. Então isso aqui pode ser usado também a favor de Bolsonaro, tá? Isso aqui dá para ver também aonde que você pode usar para tentar convencer votos a favor de Bolsonaro. Então, olha só que coisa, Laranjeiras é aqui do lado mesmo, até meu bairro tá aqui, ó, Catete, pertinho aqui, ó, dá para convencer bastante gente por aqui. Eu, como estou numa rotina de produção de muitos vídeos, não vou ter tempo de pedir voto na rua. Mas, se você tiver tempo, quiser tentar isso, eu também não sei se é tão eficiente assim pedir voto na rua, tá? Eu acho que é eficiente você pedir votos para conhecidos seus, para pessoas que você tem contato, isso sim é algo positivo, né? Bispos católicos de todo o Brasil lançam carta contra a reeleição de Bolsonaro porque ele despreza os pobres, né? Nada, eu acho isso terrível, né? A Igreja Católica parece que virou um antro de comunista, né? Os caras só pensam em igualdade social, esse tipo de coisa, e esquece as escrituras, né? Esquece o que realmente é programático da Igreja, como, por exemplo, a questão do aborto, né? E continuam falando, não, que ignoram o fato de que Lula é a favor do aborto, e não, o problema são os pobres e coisa e tal. Um absurdo, né? É lógico, o coletivo... Coletivo Bispos do Diálogo pelo Reino. Porra, nem teria perdido meu tempo com essa notícia se eu tivesse lido isso. A ausência mais estranha na gravação do novo clipe de Lula lá, né? O Lula gravou outro clipe Lula lá, igual 2002, né? Cartinha para democracia, cartinha para isso, cartinha para aquilo, clipe de 2002, o Lula tá querendo realmente imitar 2002, né? Só que dessa vez ele vai se ferrar. E foram gravar o jingle lá em algum lugar aqui do Rio, no Teatro Casa Grande, no Leblon,
e tava todo mundo lá, todos os artistas, um monte de gente, né? Aquela tropa toda do PT que vocês conhecem, mas faltou a Anitta. A Anitta não foi lá, né? A Anitta a gente já falou o porquê. A Anitta já pulou fora do barco já, pô. Ela já falou, deixou claro que achou um erro ter participado da campanha, não ajudou em nada, como a maior parte desses artistas não ajudaram. Tudo que o pessoal vai ver agora vai ser um clipe igualzinho ao de 2002, com todo mundo mais velho. Porque não tem muita novidade, não. É basicamente as mesmas pessoas de 2002, todo mundo mais velho um pouquinho, com uma exceção ou outra, uma troca ou outra. O resto da galera é isso daí, é isso que é o PT hoje. Uma ideia envelhecida de mais de 20 anos atrás, que por algum motivo querem te vender como novidade. O governo Bolsonaro está entregando uma ilha em Pernambuco para a mineradora maior infratora ambiental do Brasil, né? Está entregando, não, houve uma licitação para isso, ela cumpre as coisas, as determinações ambientais todas. Esse negócio de classificar como maior infrator ambiental do Brasil é um erro. Até porque, em tese, a maior infratora ambiental do Brasil seria a Vale do Rio Doce, né? Porque é a maior empresa. Então, é matéria mentirosa de gente que quer te iludir de que isso daqui é um problema. Não, não é problema nenhum. A empresa ganhou uma licitação para explorar a ilha, não tem nada de errado, a licitação cumpriu, seguiu todas as normas. O pessoal tá pegando no pé do Neymar. Cara, eu tô doido para o Bolsonaro ganhar essa eleição, para chegar à Copa do Mundo, só pra gente ver esses comentaristas da Globo putos da vida com cada comemoração dos jogadores do Brasil, chamando Bolsonaro, falando bem de Bolsonaro e coisa e tal. Vai ser muito engraçado isso, cara. O Neymar prometeu homenagear Bolsonaro se fizer um gol na Copa do Mundo, né? E fazendo o símbolo 22 em alusão ao presidente da República. O gesto, no entanto, é vetado pelas normas da FIFA para o Mundial. A proibição de manifestação política, com exceção da defesa dos direitos humanos. Cara, esse pessoal, mas imagina a raiva interna que eles estão assim, se remoendo, dá para sentir o câncer corroendo o fígado deles lá por dentro, com essa raiva toda que eles estão, né? Porra, cara, o cara vai fazer um número, cara, 22, quem que se importa? Já vai ter passado a eleição, o Bolsonaro já ganhou, o Lula já foi história, já acabou o Lula, já deixa o cara festejar, pô. Empresa que teria incentivado funcionários a votarem em Bolsonaro se retrata e terá que pagar indenização. Olha, eu, sinceramente, acho uma besteira isso, acho que é direito do dono da empresa fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, desde que ele não demita as pessoas. Eu acho que demitir por política é sacanagem, mas enfim, falar para o pessoal votar, pode falar, porra, qual o problema? Dizer que, olha só, se o Lula ganhar as coisas vão ficar ruins, é só uma constatação da realidade, vai sim, as coisas vão ficar ruins se Lula ganhar. Então, no final das contas, isso aqui não quer dizer nada, mas tudo bem, o pessoal do TSE diz que não pode fazer isso com os funcionários, que é abuso eleitoral, né? Assédio eleitoral. A minha dúvida só nisso é aquilo que eu já falei para vocês. E nas suas faculdades? E nas salas de aula? O abuso eleitoral, o assédio eleitoral nas salas de aula pode? Não vi nenhuma notícia dizendo que professor foi multado em não sei quantos mil porque falou para os alunos votarem no Lula. Ué, ao contrário, né? Houve uma época em que havia uma determinação do MEC para não haver manifestações políticas em universidades e o STF derrubou essa norma. Então falou, não, a universidade tem que poder. E a empresa, por que não pode? A universidade também, o professor tem ascendência sobre o aluno. Se o aluno irritar o professor não aprova o aluno, pode reprovar ele, pode tirar nota. É um absurdo esse tipo de coisa. Outra coisa foi a transportadora pró-Bolsonaro. A gente já explicou que os caminhoneiros, várias empresas estão sim se planejando para parar nesse final de semana, para permitir que os caminhoneiros votem no Bolsonaro. E uma empresa lá de Santa Catarina falou que iria flexibilizar a escala dos motoristas que apoiam o Jair Bolsonaro. Achei lindo, porra. Acho que é o que eu falo, é direito da empresa. Aí o tribunal falou que tem que flexibilizar de todo mundo, não pode ser só de bolsonarista. Eu vou te falar um negócio. Olha isso aqui é ótima, né? As redes sociais do Lula foram reforçadas. Vai ter mais gente fazendo fake news aqui nos próximos dias. Meu amigo, vai ser frenético o ritmo nos próximos dias, hein? Vai ser um ritmo frenético. E segundo ele está dizendo aqui, Lula vai ser reforçado, vão combater os maridos bolsonaristas. Olha só o que eles estão dizendo que os maridos fazem, né? Há casais em que homens com perfil bolsonarista ferrenho têm constrangido suas mulheres que votaram em Lula no primeiro turno e pretendem teclar 13 no segundo a mudarem suas escolhas. Em geral,
Em geral, pode ser resumido a alegação machista alegação, hein? É que a mulher nada entende de política, que ela vai votar num ladrão. Olha só, dizer que a mulher não entende de política é machismo mesmo, não pode fazer. Agora, dizer que a mulher vai votar num ladrão é uma realidade factual, de fato. Quem vota no Lula está votando num ladrão, Lula é um ladrão. E eu acho muito engraçado o grau de caricatura que eles colocam no marido bolsonarista e coisa e tal, né? Eu vou te falar uma coisa. Olha só, isso aqui é só um alerta, tá? A gente não sabe se isso vai acontecer mesmo. Um preso do PCC foi flagrado na cela com mensagens programando ataques nas eleições, né? Havia um grande plano de ataque do PCC nas eleições, que a ideia era justamente aproveitar que a polícia está preocupada com a eleição e coisa e tal, para fazer o resgate de prisioneiro, para tentar resgatar os grandes comandantes das grandes quadrilhas, né? Isso ele já havia sido apreendido em 9 de setembro desse ano, e a polícia já investigou a coisa toda, já prendeu mais um monte de gente, mandou um monte de gente para Rondônia e coisa e tal, e agora parece que identificou um outro bilhete desse tipo, né? Então é uma coisa complicada isso daqui, mas vamos esperar que vai ter o mesmo resultado do outro lá, não vai levar a nada, né? Juíza diz que Bolsonaro apoia o crime e pede votos pro Lula. Botou lá um monte de coisa nas redes sociais, depois ela apagou tudo, tá? Mas botou um monte de coisa. Não só isso, olha só. Servidores do judiciário declaram apoio a Lula, né? É o que eu falo para você, meu amigo, parasita público, tá todo mundo com Lula. E a grande questão que fica aqui é, você lembra que o TSE e o CNJ proibiram que juízes se manifestassem eleitoralmente ou se manifestassem sobre as eleições ou questionassem a lisura e coisa e tal, e agora já tem um monte de juiz declarando voto em Lula, né? Que bacana isso. Reinaldo Azevedo, da época que o Reinaldo Azevedo era uma pessoa do bem, o PT pintou e bordou nos fundos de pensões estatais. O rombo passa de 44 bilhões. Esse tipo de coisa aqui é uma coisa que tinha que ser levantada mais vezes. Quem acha que o PT roubou no passado e parou, não. O roubo do PT até hoje, os funcionários dos Correios descontam dos salários dele uma grana todo mês para cobrir o rombo do PT. Funcionários da Petrobras, a mesma coisa. Esse rombo é enorme, deixado pelo PT. Para onde é que foi esse dinheiro? Adivinha, foi pro bolso dos amigos, pô. Ficou um monte de sindicalista rico nessa época, né? Essa proibição aqui, olha, eu vou te falar um negócio, ela é mais indicativa do problema do que realmente qualquer coisa, né? O TSE determinou a remoção de posts com o boné CPX do Lula. O que aconteceu, né? Quando o Lula foi lá no Complexo do Alemão, deram para ele esse boné CPX, e eu expliquei para vocês na época, isso significa complexo e coisa e tal, não tem nada a ver com cupincha. Eu sei que tem pessoas que dizem diferente, mas, olha, da minha experiência, estou falando da minha experiência, eu conheço gente de lá. Eu sei que é isso, mas assim, tem siglas que podem ter mais de um significado? Pode ser o caso, né? Pode ser que tem gente que acha que é uma coisa, outros acham que é outra. Mas o fato no final das contas, mesmo com isso, o pessoal criticando o Lula e coisa e tal, e o pessoal da favela criticando os bolsonaristas que criticavam o Lula, isso deve ter feito um estrago na campanha do Lula. Ou seja, o que eles viram no final das contas é que Lula perdeu votos com esse boné do CPX, por mais que CPX signifique complexo mesmo e coisa e tal, os bolsonaristas batendo nessa tecla acabaram prejudicando a imagem do Lula, agora querem tirar todas as fotos do Lula com o boné do CPX, o que chega a ser engraçado, né? A comitiva da Tebet foi recebida com ovadas após pedir votos pro Lula em Niterói. Olha, quem diria? Niterói é minha terra, eu sou nascido em Niterói, para quem não sabe. E é o lugar mais socialista que existe no Rio de Janeiro, no universo inteiro. O lugar mais socialista do mundo é minha cidade, Niterói. Por quê? Porque é cheio de funcionário público, uma quantidade de funcionário público naquela cidade que você não acredita. E daí, só sossa, né? Então, impressionante isso. Algum solitário bolsonarista jogou ovo e água no público. Achei lindo. Mas desaconselho, isso costuma pegar mais mal do que bem no final das contas. Alunos se reúnem e também fizeram o Bolsonaro Day na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, lugar que é muito esquerdista, né? O Nordeste é muito esquerdista, os alunos fizeram o Bolsonaro Day, né? Muito bom aqui, muito bacana, conseguiram fazer lá. Aqui a revista da TV fala de 6 celebridades que viraram a casaca, que votavam no Lula e agora votam no Bolsonaro. Ele está falando aqui entre 2018 e 2022, né?
E bota um monte de gente aqui, a maior parte deles mudou por conta do Covid, achou que Bolsonaro, na hora de mexer com o Covid, não fez a coisa certa, aquele bababá. O Frota, por que o Frota mudou de ideia? O Frota nunca foi bolsonarista, sempre foi um infiltrado, né? Mas enfim. A questão toda é que, no último, eles colocam a Cássia Kiss, que foi o contrário. Em 2018, ela foi a favor do Lula e contra Bolsonaro, mas depois ela percebeu que Bolsonaro fez um bom governo e o que o Lula representa de fato, então a Cássia Kiss mudou de opinião também para o outro lado, né? É lógico, como era imaginado o UOL, eles vão escolher mais bolsonaristas que viraram lulistas do que lulistas que viraram bolsonaristas, mas pode ter certeza, tem um monte de lulista que virou bolsonarista aí nesse meio tempo, viu? Agora, a coisa mais curiosa de todas, né? Teve o episódio lá do Bob Jeff, do Roberto Jefferson, que todo mundo ficou muito assustado. Eu achei que ia impactar aquilo. Mas como eu disse para vocês, como foi rápido, como a coisa resolveu rapidamente, se tivesse morrido alguém, se tivesse alguém muito ferido, ou se o Roberto Jefferson tivesse ficado ali, resistido à prisão por mais tempo, a coisa poderia ter um impacto maior. Mas não teve, Bolsonaro foi esperto, rapidamente ressaltou que não tem nada a ver com o Roberto Jefferson, e não tem mesmo. Roberto Jefferson que fica querendo se aproximar de Bolsonaro, mas Bolsonaro nunca botou Roberto Jefferson em lugar nenhum do governo, então, no final das contas, não tinha nada a ver, né? Mas aí o pessoal está falando aqui, para até uma certa surpresa da minha parte, o Paulo Figueiredo falando aqui, para desespero da esquerda e até para certa surpresa da minha parte, efeito zero do Roberto Jefferson nos trackings. Zero. Impressionante. E para o cientista político, um caso a ser estudado. Se continuar assim, vamos vencer mesmo. Ele está falando que os trackings, vocês sabem, são aquelas pesquisas diárias, às vezes até mais de uma vez por dia eles fazem, que os institutos de pesquisa fazem para acompanhar a temperatura da eleição, né? Essas pesquisas não são liberadas para o público porque elas não são registradas no TSE, são pesquisas mais rápidas e coisa e tal, mas costumam ser melhores até do que as pesquisas públicas que o pessoal coloca por aí, justamente porque as públicas têm esse interesse em mudar a visão das pessoas, né? E aqui o João Henrique Fonseca levanta o seguinte, olha só, não faço ideia do que está se passando na cabeça do eleitor, mas o fato é que houve uma pequena melhora para Bolsonaro no tracking do próprio PT hoje, com toda a crise do Roberto Jefferson. Ele está falando isso ontem, né, no dia de ontem. Houve melhora para Bolsonaro no tracking do próprio PT. Aí que o pessoal fica aqui, caramba, como é que pode, né? O pessoal vendo isso, eu mesmo vi o caso do Roberto Jefferson como negativo para o Bolsonaro. Agora, o que eu acho que está acontecendo na verdade, o Bolsonaro já vem numa crescente, ele vem subindo nas pesquisas, independente de qualquer coisa. Não foi que o evento Roberto Jefferson melhorou os pontos de Bolsonaro, não foi isso, apenas ele não alterou nada. Continuou a subida que já vinha antes do Bolsonaro nesse turno. E por que isso? Por um motivo muito simples, aquilo que eu falo sempre. O maior cabo eleitoral do Bolsonaro é o Lula. É só deixar o Lula falar que o Lula perde voto. E nesse segundo turno, como o Lula está falando muita besteira, inclusive essas tentativas de jogar culpa no Bolsonaro e coisa e tal, isso não está tendo efeito nenhum, então no final das contas, cada vez que eles fazem esses truquezinhos deles, eles perdem voto. É o que eu digo, quanto mais o Lula fala, mais ele perde voto. É só deixar ele falando que Bolsonaro ganha essa eleição. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.